A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje meditar em Colossenses capítulo 3. Se você caiu nesse vídeo por acaso, seja bem-vindo a esse canal que compartilha meditações, estudos e leituras a respeito da Bíblia nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Colossenses capítulo 3. Colossenses é uma carta que foi escrita por Paulo, que foi apóstolo de Cristo, chamado posteriormente à sua morte. Depois que Cristo morreu, Cristo apareceu a Paulo. Segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ele era um perseguidor de cristãos e quando ele estava com cartas que o autorizavam a prender cristãos, ele teve uma visão de uma grande luz que o cegou. E Cristo então disse: Saulo, Saulo, que era também o nome de Paulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem fala comigo? E Cristo se identificou, dizendo a ele que tinha um chamado na vida dele para pregar o reino de Deus e o próprio Cristo. Demais informações, recomendamos que você que tiver curiosidade, leia Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, no capítulo 9. Aqui fizemos apenas uma introdução para termos conhecimento a respeito do autor de Colossenses. Paulo, depois que se converteu ao Evangelho, passou a pregar o reino de Cristo em vários países. E nesses vários países por onde ele passou, algumas nações, ele não chegou, algumas cidades, ele não chegou a conhecer. Ele apenas formou pessoas que, sendo discípulos de Paulo, tinham a capacidade e o treinamento necessário para dar início a uma igreja. E é o caso de Colossenses. Colossenses era o nome dado para as pessoas que nasciam na cidade de Colossos. Colossos era uma cidade que ficava na região da Ásia, ao lado de Laodiceia, também na região da Ásia, onde Epáfras, que era um conservo de Paulo, fundou uma igreja para falar a respeito de Cristo. E Paulo escreveu, quando estava na prisão em Roma, no ano 60, essa carta para o povo, para a igreja de Colossos. Por isso o nome da carta é aos Colossenses, ou seja, o nome da carta é Colossenses porque é a carta que Paulo escreveu para os Colossenses. Já meditamos no capítulo 1, também falamos a respeito do capítulo 2, mostrando que a carta de Colossenses traz a revelação de que Cristo é a plenitude de Deus e de que em Cristo está a inteligência espiritual e ele é o mistério de Deus. Agora vamos ler o capítulo 3, que podemos resumir basicamente em pensar nas coisas de cima, esquecendo das coisas da terra. Então Paulo começa aqui dizendo: portanto, se já ressuscitastes, o portanto é que a parte final do capítulo 2, Paulo fala para que os colossenses não fiquem acorrentados com pessoas que querem trazer várias regras que não seja Cristo. Pessoas que querem exigir que as pessoas guardem dias, guardem tipos de comida, tipos de bebida
guardem vários rituais de guardar dias e semanas. Paulo fala que quando nós entendemos que Cristo é o mistério de Deus, de que Cristo, ele corresponde à plenitude de Deus, nós entendemos que temos liberdade para estarmos em comunhão com Deus. Então ele começa o capítulo 3 dizendo assim: portanto, ou seja, se Cristo é o centro, é a plenitude de Deus, e não há necessidade de obedecer regras que são doutrinas de homens, então, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aqui no versículo 4, Paulo está mencionando a vinda de Jesus. Jesus disse para que os seus discípulos pregassem o reino de Deus sobre a terra, batizando as pessoas e ensinando-as a seguirem as Escrituras, porque ele disse que voltará para levar um povo que, ao viver nessa terra, se dedicou a afastar-se do mal e a cumprir a palavra da santidade. E por essa razão, Paulo diz no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Versículo 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Então Paulo orienta: mortifiquem isso, né? Deixem a prostituição, deixem a impureza que corresponde aos pensamentos de prostituição, que corresponde a guardar no coração desejos e práticas de adultério. A prostituição consiste na prática do ato em si, tanto da fornicação, que corresponde às relações íntimas entre pessoas que são solteiras, como também a prostituição, que são relacionamentos íntimos com pessoas por trocas, por vantagens, bens materiais ou de qualquer natureza, ou promessas de obtenção de vantagem, seja pelo adultério. O adultério é uma forma de prostituição, é uma forma de desonra do próprio corpo, que tem o compromisso de fidelidade com alguém. A impureza, ela consiste em pensamentos ligados à prostituição. Imaginar, fantasiar, dar lugar a esses pensamentos leva a futura prática da prostituição. É por isso que a impureza é condenável, porque a impureza é uma porta aberta para levar a pessoa à prostituição. O apetite desordenado leva à obesidade, ou então a uma situação de anemia, existem pessoas que têm bulimia e anorexia. Na anorexia, a pessoa olha no espelho e imagina que está acima do peso, quando na verdade a pessoa precisa de alimento. Na bulimia, a pessoa come, mas logo depois da alimentação, sente que não deveria ter comido. Então, busca pôr para fora aquilo que comeu. Na obesidade, a pessoa, em razão da ansiedade,
come de forma demasiada e acaba adquirindo peso excessivo que gera um descontrole, um desequilíbrio no funcionamento do corpo. A vil concupiscência consiste em usar os membros, os sentidos do corpo, para aquilo que é vil, para aquilo que é mal. Desejar a inveja é uma vil concupiscência. Desejar o que é do outro, cobiçar aquilo que é do próximo, sentir raiva ou desejo de que o próximo caia em ruína ou desgraça, são vontades da carne e que são vis. A avareza, que é a dificuldade em ter generosidade, em abençoar as pessoas que estão à nossa volta e que precisam de apoio. A avareza, a busca de guardar o dinheiro, reter em excesso. Isso é idolatria. É o mesmo que dizer que o dinheiro ocupa um lugar de eminência na sua vida, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é a ira de Deus? A ira de Deus consiste em Deus abandonar a pessoa que pratica o pecado. As pessoas que praticam o pecado caem na ira de Deus. Quando alguém desobedece a Deus, se envolve, por exemplo, na prostituição, Deus permite que Deus vira os olhos e deixa a pessoa à sua própria vontade, para que as consequências decorrentes do seu pecado lhe sobrevenham. Agora, aqueles que buscam se afastar do pecado recebem a graça de Deus. Aquele que, quando sente o desejo da prostituição, busca em Deus o livramento, recebe a graça necessária para que consiga fugir do pecado e manter-se a salvo da desobediência. Mas os que se entregam, desprezando o respeito e a reverência a Deus, são deixados à própria sorte para que o mal lhes sobrevenha. Muitas pessoas se envolvem em prostituição, se envolvem em impureza, se envolvem no apetite desordenado e depois, quando estão passando por dificuldades variadas, buscam a Deus como se Deus tivesse que lhes dar a resposta de solução imediata, quando na verdade foram eles que deixaram de observar as orientações de Deus a respeito de como proceder no cuidado do corpo, no cuidado dos seus pensamentos e no cuidado do seu relacionamento com Deus. Versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Ou seja, Paulo fala para um povo que no passado não conhecia a palavra de Deus e que vivia nessas práticas e que agora devem ser mortificadas. Versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então aqui Paulo fala a respeito de guardar o coração, a ira e a cólera, e fala de guardar da malícia, ou seja, dos maus pensamentos, das más intenções, da maledicência, ou seja, da maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não lançar maldições sobre outras pessoas, não lançar maldições sobre si mesmo. Quantas pessoas amaldiçoam a própria vida dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir. Mude essas palavras a partir de agora e diga: em nome de Jesus eu posso cursar a faculdade que eu desejo. Em nome de Jesus eu posso obter a riqueza e a prosperidade, porque Deus tem poder de me dar e eu sei como usar a riqueza para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu sei
que posso obter a promoção que tenho buscado na minha carreira. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode me dar condição e capacidade para alcançar resultados que hoje eu não tenho. Saia da maledicência, pare de amaldiçoar a você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e pode obter resultados grandes quando colocar tudo diante do Senhor e quando seguir o princípio da excelência. O princípio da excelência está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais na sepultura, não há obra, nem ciência e nem realização. Pense, enquanto você estiver aqui na terra, cabe a você lutar para fazer o melhor. Fazendo o melhor todos os dias, com o passar do tempo você obterá excelentes resultados. Preocupe-se em que, a cada dia, você seja a melhor versão de você mesmo. Então, hoje, preocupe-se com o dia de hoje, com o agora. Realize o melhor a cada segundo da sua vida aqui na Terra. E quando você olhar daqui a uma semana, você poderá retroceder e lembrar que desde hoje, quando você começou a fazer o melhor, os seus resultados serão melhores. Livre-se das palavras torpes da vossa boca. Existem pessoas que tudo que acontece de ruim, elas lançam uma palavra torpe, uma palavra de maldição. Ao invés de proferir uma palavra torpe que revela a falta de equilíbrio nos seus sentimentos, nas suas emoções, busque pensar, deu errado, por que deu errado? Reflita em como corrigir o que deu errado para converter o erro em uma oportunidade de aprendizado para que você não erre mais. Com relação à ira e à cólera, do que vai adiantar você ficar com raiva, com ira ou encolerizado com relação ao que falam a seu respeito? Ignore aquilo que a pessoa fala a seu respeito e que seja mal. Toda crítica que não serve para trazer uma construção para o bem da sua vida deve ser ignorada. Valorize o que Deus fala a seu respeito, que você é filho, que você é amado por Ele. Valorize essa palavra, que é a palavra de Deus, que Deus amou a todos e enviou a Cristo para morrer por todos, para que todos tenham comunhão para sempre com Deus. Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10: e vos vestistes. Versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, Paulo fala, não mintam mais, porque agora vocês já são novas pessoas. O velho homem ficou para trás e agora vocês já se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, quando você buscou o conhecimento a respeito de Deus e você deixou as coisas pecaminosas, ou seja, os erros que derrubam a sua vida para trás, você passa a ter e se vestiu do novo. Você se veste do novo todos os dias. Todo dia o teu conhecimento é renovado. Todo dia o conhecimento é aplicado na sua vida, é aplicável, ou seja, pode ser aplicado. Cabe a você aplicar o conhecimento que você tem, renovando ele a cada dia. Cada dia é um novo dia. O fato de a vitória que você teve sobre a prostituição, sobre a mentira,
sobre a impureza, sobre a malícia ou sobre a maledicência no dia de ontem, precisa ser renovada hoje. Hoje, você passa por novas situações que desafiam a tua capacidade de vencer a prostituição, o pecado. Ontem era uma pessoa que chamava sua atenção. Hoje, a vida, a situação que você vive, seja no trânsito, seja no seu trabalho, pode trazer uma nova circunstância que pode provocar uma chance de pecado. Mas você precisa renovar o conhecimento para esse momento, para vencer essa nova circunstância e continuar sempre na comunhão de Cristo. Segundo, esse conhecimento é conforme a imagem daquele que o criou. Ou seja, esse pensamento é conforme Cristo, conforme a imagem de quem criou você. Quem criou você foi Deus. Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Quando você recebeu a Cristo, você recebeu a imagem de Cristo. E esse conhecimento que é renovado faz com que você haja como Cristo agiria todos os dias. Então ele fala que, com relação a esse tema de buscar se vestir do novo e renovar o conhecimento sempre nesse novo, segundo Cristo, não se importa, não se aplica apenas a grego ou a judeu, a quem é circuncidado, que são os judeus, ou a quem não é circuncidado. Se você não sabe o que é circuncisão, é a remoção do prepúcio, que corresponde à pele que recobre o órgão masculino. E os judeus têm isso como um pacto que foi dado por Deus a Abraão, que todo judeu ao 8º dia é circuncidado. Os gentios, que são os gregos aqui, que Paulo se refere, não se circuncidavam. E Paulo está dizendo, com relação a seguir a Cristo, abandonando, pensando nas coisas de cima, que é o que ele fala no versículo 1, levando em consideração que vocês já ressuscitaram em Cristo, e abandonar todas essas práticas que foram referidas nos versículos 5 e 6, 7 e 8 e 9, é algo que revela, não importa se você é circuncidado ou não, se você é bárbaro, se você é cita, se você é servo, o que importa é que Cristo é tudo em todos. Como nós já lemos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 1, nós vemos ali que Paulo falando aqui, vamos em Colossenses 1, no versículo 16, nós vemos Paulo dizendo que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E no capítulo 2, nós vemos que Paulo fala que Cristo, ele é a plenitude da inteligência de Deus, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então aqui no capítulo 3, ele volta a dizer que Cristo é tudo em todos. Por que ele é tudo? Ele é tudo porque ele é a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, que é Cristo, está sobre todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, Paulo, se nos versículos 5 até o versículo 9, Paulo apresenta a lista das condutas que são pecaminosas, ou seja, que levam o homem ao erro, aqui
no versículo 12 e 13, ele traz as recomendações que são dignas dos santos, que corresponde a se revestir das entranhas de misericórdia, ou seja, ter dentro de si o amor ao próximo. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Existe uma forma de entender o que é misericórdia, é você olhar para o miserável e dar nele um abraço, trazendo ele para perto do seu coração. Então esse gesto de abraçar aquele que está na miséria e trazer para perto do seu coração, tendo um coração amável e bondoso para acolher e ajudar aquele que está na miséria a sair dessa condição, é o que representa a misericórdia. E Paulo fala que vocês se revistam de entranhas de misericórdia, ou seja, que a capacidade de estender o coração amável e benigno para com aqueles que estão na miséria esteja dentro, internalizado em você. Fala de benignidade, a capacidade de olhar para as pessoas sempre com bondade, ter a qualidade de manifestar o bem em volta da sociedade em que você vive. Primeiramente nas pessoas da sua própria família, que são os mais próximos de você, estendendo essa benignidade até o seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola e as pessoas que passam no seu caminho, tendo humildade, ou seja, não sendo arrogante, imaginando-se superior a quem quer que seja, tendo mansidão, ou seja, sabendo lidar com a situação de provocação, guardando-se da ira e da cólera, tendo longanimidade, ou seja, tendo perseverança em praticar essas atividades. A perseverança, ter longo ânimo, ou seja, paciência em relação a prosseguir fazendo a vontade de Deus. Versículo 13, suportando-vos uns aos outros, né? E perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo faz um discurso a respeito do que é o amor. E ali ele fala que, ainda que você fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se você não tiver amor, você não é nada. Ou seja, não adianta falar a língua dos homens, de todos os homens, falar até a língua dos anjos. Falar e falar e falar e não fazer não tem valor. O que é mais importante do que falar é você expressar por meio das suas atitudes, das suas palavras e das suas ações que você realmente tem preocupação com o próximo e a capacidade de perdoar o próximo. Esse amor, ele fala que ainda que eu entregasse toda a minha riqueza para os pobres e o meu corpo para ser queimado, isso de nada adiantaria. Então Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 13, e fala que se ele fizesse isso seria apenas como o sino que tine ou como o metal que faz barulho. Então, mais importante do que fazer barulho é você expressar o amor. Em 1 Coríntios 13, ainda Paulo fala que o amor é sofredor, que ele não tem inveja, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, tudo suporta e tudo crê. Ou seja, o amor, ele lança fora o medo, ou seja, o amor tem confiança em relação ao próximo. Muitas pessoas têm ciúmes e inveja em relação ao seu próprio cônjuge ou em relação a pessoas da própria família. É necessário que o cristão manifeste amor. Respeite aquilo que os seus parentes e familiares têm de bom. Se alegre com a realização, a conquista e a vitória do seu cônjuge.
Não seja uma pessoa que entre em concorrência. Vocês não foram feitos para andar em dissensão e combate e guerra, mas foram feitos para andar em amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. No mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo fala que o olho não pode dizer, a orelha não pode dizer para o pé, que o pé que é mais importante do que o pé. Nem o olho pode falar em relação a qualquer outra parte do corpo que é mais importante e que outra parte do corpo tem menos importância. Mas todos fazem parte do mesmo corpo e têm a sua utilidade e a sua importância no corpo, que é único e deve ter todos os membros em bom funcionamento para que o corpo possa estar bem. Então, da mesma forma, Paulo fala aqui que a paz de Deus, né? Isso aqui é uma continuação do versículo anterior, quando ele fala assim: vocês precisam estar revestidos de amor pelo vínculo da paz, porque isso vai fazer com que a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, ou seja, nós fomos chamados para guardar a paz em relação aos nossos irmãos, em relação a todos os que estão em Cristo, que essa paz domine em vossos corações e sede agradecidos. Na carta que Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim: procurando manter a unidade pelo vínculo da paz. Ou seja, a paz é o vínculo. Ter paz com as pessoas que estão à nossa volta permite que exista unidade, permite que o corpo se mantenha intacto, permite que o corpo de Cristo seja abençoado. E ele fala que essa paz domine em vossos corações e sede agradecidos. Muitas pessoas não honram aquilo que já receberam. Se você tem falta de alguma coisa, seja agradecido por aquilo que já recebeu e se empenhe para obter aqueles resultados que você ainda busca. Não diga palavras de maldição, mas diga: eu estou no caminho para receber aquilo que necessito. E já agradeço a Deus por tudo que já recebi e sei que o Senhor continuará me ajudando para alcançar melhores e maiores resultados. Porque o Senhor é bom e Ele sempre deseja o bem e a prosperidade, primeiramente espiritual, na comunhão com Ele e também em todos os seus projetos e realizações que são colocados para a glória e para o reino dele. Versículo 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O Colossenses 3,16 mostra como é importante ter conhecimento das Escrituras. Quando você tem conhecimento das Escrituras, você tem proximidade com Deus. E a proximidade com Deus pelo conhecimento das Escrituras, recebendo toda a sabedoria para tomar a decisão correta em cada situação, é o que traz sucesso. O que é sucesso? É o bom resultado do esforço que você realiza em todo o projeto que você faz. Muitas pessoas pensam que o sucesso precisa ser estrondoso. A pessoa tem que ter grandes resultados, mas ser bem-sucedido naquilo que você começou, ainda que o resultado não seja todo aquele que era esperado, já é suficiente para mostrar que você está no caminho correto e certo, e você deve continuar crescendo, prosperando,
melhorando, sendo cada dia a melhor versão de você mesmo, buscando cada dia mais conhecimento a respeito e sabedoria a respeito de Deus pelo conhecimento da palavra, fugindo da ignorância, porque a ignorância em relação à vontade de Deus, em relação ao conhecimento de Deus, é o que leva a pessoa à destruição. Paulo fala sobre isso, dizendo que as pessoas precisam buscar o conhecimento de Deus. Aqui no capítulo 1, ele fala que ele ora para que o povo, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Colossenses, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, quando você tem o conhecimento, quando você é cheio do conhecimento da vontade de Deus, quando você tem toda a sabedoria, né, e a inteligência espiritual, você consegue andar dignamente diante do Senhor, você consegue agradar a Deus em tudo, você consegue frutificar em toda boa obra e você consegue continuar crescendo no conhecimento de Deus, num processo em que você vai cada dia mais melhorando a sua relação com Deus e tudo aquilo que você faz. E ele fala aqui, que vocês tenham esse conhecimento abundante da palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, uma das formas de nós andarmos em comunhão e melhorarmos o vínculo da paz com os irmãos e o vínculo do amor que une a nós nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, consiste em não apenas aplicarmos em nós mesmos a palavra de Cristo de maneira abundante, mas também ensinar e admoestar, ou seja, corrigir, conversar com o próximo a respeito daquilo que estamos fazendo, né? Uns com os outros. Com o quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Muitas pessoas dedicam grande parte do seu dia para acompanhar o noticiário e os noticiários trazem informações negativas e essas informações são lançadas de maneira proposital para gerar desequilíbrio nas pessoas. Tudo o que você deve fazer é buscar o conhecimento da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é suficiente para dizer a você que você é a imagem e semelhança de Deus, que você foi feito para dominar, governar e multiplicar. Dominar sobre os seus próprios pensamentos, sobre o seu próprio corpo, sobre tudo isso que Paulo falou aqui. Dominar sobre a prostituição, sobre a impureza, sobre o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Dominar sobre a ira, sobre a cólera, sobre a malícia, sobre a maledicência, sobre as palavras torpes da vossa boca. Dominar sobre a mentira e abandonar tudo isso e se vestir do novo. Se vestir do novo, como diz o versículo 10, e buscar a renovação do conhecimento de Cristo. Quando você faz isso, você domina sobre o próprio corpo, o que você consegue são bons resultados, transformação na sua casa, transformação na sua própria vida primeiro, depois nas pessoas que estão à sua volta, depois na sua produtividade, na administração dos seus recursos financeiros, na administração do tempo de qualidade que você deve dedicar para a sua família,
largando as redes sociais, o tempo que você desperdiça com isso e melhorando o teu tempo, conversando com outras pessoas a respeito dos salmos, a respeito dos hinos, a respeito dos cânticos espirituais que trazem proximidade com Deus. Versículo 17: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora vem a segunda parte de Colossenses capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 17, Paulo fala sobre pensar nas coisas de cima. Aqueles que estão com Cristo abandonam a preocupação com as coisas terrenas e passam a pensar com a mente de Cristo, com as coisas sobre as coisas de cima. Agora, a partir do versículo 18, Paulo começa a falar a respeito do relacionamento conjugal. Ele fala assim para os colossenses: vós, mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Aqui no versículo 19, vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Versículo 20, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Com relação aos versículos 18 e 19, que falam a respeito da mulher e do marido, a mulher, quando tem um mau marido, quando fez um mau recrutamento, uma má escolha, uma má seleção, tem um marido que é agressivo, que fala, que bebe, que fala palavras negativas, tem que trabalhar mais para convencer o marido a entender a palavra de Deus e a mudar o seu caráter, a ser transformado. Mas é importante destacar aqui que quando Paulo fala, vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido como convém no Senhor, Paulo está falando para que a mulher esteja sujeita respeitando a autoridade do marido. Porém, se o seu marido é um marido que anda no erro, ele precisa ser exortado. Muitas vezes é necessário que a mulher assuma esse papel, dizendo ao marido que há necessidade de mudança, há necessidade de correção, há necessidade de renovação do entendimento, renovação do pensamento. Quando Paulo fala para que as mulheres estejam sujeitas ao marido, Paulo estava se referindo àquelas que são casadas com maridos que são servos de Deus, que fazem aquilo que deve ser feito por um bom marido. O bom marido é aquele que ama a sua mulher, ou seja, que cuida, zela, respeita, toma em consideração a necessidade da sua mulher nas suas fraquezas. Mas ele fala aqui também para os maridos, não vos irriteis contra ela, ou seja, tem muitas mulheres que irritam o marido, que se de um lado existem maridos que não fazem a sua parte, tem também mulheres que são murmuradoras, que para elas nada está bom, nunca elas se satisfazem. Ao invés de buscarem formas para ajudar, auxiliar o marido na realização de um projeto em que elas têm interesse em conquistar, elas só usam a boca para criticar o marido e exigir que o marido faça ou ofereça aquilo que ela quer para um determinado momento. A reforma de uma casa, a troca de um carro, o dinheiro a mais que faz falta para a compra de novas roupas ou novos equipamentos eletrodomésticos para a casa. É necessário compreender que muitas vezes o marido está lutando com toda a força que tem à sua disposição. E quando há necessidade de obter-se um enriquecimento, uma maior prosperidade, é necessário investir em
treinamento, novas portas de trabalho, novas fontes de renda. A reclamação em relação à falta do dinheiro ao seu marido não vai mudar a situação. Talvez não, a incentivar a buscar novas oportunidades, a buscar crescimento profissional, a buscar novas fontes de renda é o que vai trazer mudança. E com relação a essa questão das mulheres estarem sujeitas ao próprio marido, muitas vezes é a mulher que tem a maior prosperidade dentro de um relacionamento. Nessa situação, muitas vezes, se o marido quer impor à mulher como ela vai usar o dinheiro, o estar sujeita ao próprio marido significa negociar, conversar a respeito do uso do dinheiro para as necessidades do casal. Mas no caso em que o dinheiro vem da mulher, é necessário que o marido leve em consideração o respeito à gestão e à administração dos recursos dentro do casal. É necessário que exista consenso, respeito, amizade, entendimento de que quando o homem se casa com a mulher e a mulher se casa com o homem, vocês são uma só carne e é preciso haver diálogo, respeito e consideração pelas necessidades do casal. Com relação ao versículo 20, quando fala, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, Paulo está falando a respeito daqueles pais que são respeitosos e que obedecem o reino de Deus. Porque é claro que se você é filho de um pai que te orienta à prática do crime, à prática da bebedice, à prática do uso de drogas ou do tráfico ilícito de entorpecentes ou da prática de corrupção, não vai obedecer ao seu pai, pois aquilo que os pais lhe dizem e que está em conformidade com a palavra de Deus é o que você deve obedecer. Paulo aqui parte da premissa daqueles pais que obedecem o reino de Deus. Então, quando ele fala, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, é agradável ao Senhor que você obedeça aos seus pais em tudo o que falam e que respeita o reino de Deus e a palavra de Deus. Vós pais, versículo 21, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tem muitos pais que não desonram os filhos, exigem demais, não entendem que os filhos são pessoas em desenvolvimento. Então começam a irritar os filhos dizendo, você não obteve o melhor resultado, você não fez o seu melhor. E muitas vezes os filhos precisam de um apoio e de uma atenção mais cuidada em certos pontos da vida. É necessário que você que é pai e você que é mãe entenda que mais do que fazer cobranças, é necessário estar presente, é necessário participar do processo do desenvolvimento dos seus filhos para que eles se sintam amados, para que eles se sintam respeitados, para que eles sintam que existe uma empatia, uma preocupação, que existe realmente atenção e amor, porque isso faz com que eles se desenvolvam. Uma pesquisa feita com relação às pessoas criminosas mostrou que muitos vieram de lares em que os pais haviam abandonado eles. Então a falta de atenção, a falta de amor, a falta de empatia fez com que essas pessoas que não foram tratadas, não tiveram contato com uma igreja, não tiveram contato com amigos, não souberam como tratar essa ausência dos pais, acabaram considerando que a sociedade não os respeita, que ninguém os tem em consideração e os faz, portanto, agir sem respeito e sem nenhuma consideração pelo próximo. Claro que nada justifica a falta de amor e de respeito para com o próximo,
mas como exigir o respeito, o amor de quem não recebeu e de quem não foi ensinado nesses valores, não teve essas oportunidades. É por isso que Paulo fala aqui sempre em ser, aqui nesse próprio capítulo, em que vocês se revistam de entranhas de misericórdia. O que é abraçar os miseráveis, ou seja, ser compreensivo com eles. Claro que isso não significa que quando você se depara com uma dessas pessoas que está com raiva da sociedade, que está disposta a praticar um crime, você não vai abraçar um criminoso. O que você vai fazer é fugir da aparência do mal. Tem que fugir quando você vê que a pessoa não está disposta a mudar. Agora, quando a pessoa está disposta a mudar, então ela tem uma chance de receber a misericórdia. É necessário vigiar em relação às pessoas que praticam a maldade. O próprio Salmo 140 pede o livramento daquele do homem sanguinário, do homem violento. E então é necessário receber o livramento. O Salmo 91 também fala, existe ali uma oração pedindo para que seja o livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno e também de todo o mal. Então é preciso guardar-se e proteger-se daqueles que praticam o mal, sabendo distinguir entre o momento de manifestar a misericórdia e o momento de ser vigilante e fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fala a respeito de fugir da aparência do mal. Fala sobre fugir da aparência do mal. Agora, fazei-o assim. Aqui, versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aqui uma recomendação aos que trabalham para outros, que prestam serviços. Novamente aqui se aplica o princípio da excelência. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais não há ciência, não há obra e nem conhecimento. Então, se você está sob as ordens de alguém que é o seu empregador, trabalhe não apenas na aparência, apenas para receber o seu salário. Esteja realmente dedicado, esteja realmente empenhado no projeto do crescimento da empresa. Não faça isso apenas para agradar aos homens, mas faça isso em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ore pelo seu empregador para que ele seja bem-sucedido, e se você não está satisfeito onde você está porque sente a necessidade de buscar o seu crescimento, a abertura do seu próprio negócio, procure aprender o máximo que puder para que você possa dar esse passo de prosperidade e crescimento na sua vida. Mas enquanto estiver onde você está, tenha simplicidade de coração e seja temente a Deus, ou seja, respeite os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são de que você faça o bem e faça tudo com correção aonde você está. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão, ou seja, a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Se você realmente serve a Cristo, você sabe que Cristo serviu a nós com o melhor que ele tinha. Ele deu a própria vida para nos dar a salvação. Assim também,
Paulo faz uma comparação, dizendo que se você trabalha para alguém, seja temente a Deus, ou seja, respeite a Deus. Não faça esse trabalho como se você estivesse fazendo para os homens. Faça pensando que Deus te deu essa porta de trabalho para que você tenha a oportunidade de receber o seu sustento. E se você busca um crescimento, não há nada de errado nisso. Busque o crescimento, mas enquanto você estiver debaixo da autoridade do seu empregador, respeite o projeto dele. Até porque você gostaria, sendo dono da empresa, que os seus empregados futuros respeitassem o seu projeto, que eles estivessem junto com você no desenvolvimento daquilo que você projetou para o seu negócio. Então, pense da mesma forma, agindo da mesma forma em relação ao seu atual empregador. Sirva a ele como se estivesse servindo a Cristo, como se estivesse realizando algo conforme o projeto de Deus. E o projeto de Deus é que todas as pessoas se ajudem mutuamente, que cumpram o seu papel onde estiverem. E Deus não impede que ninguém queira prosperar e obter um resultado, uma colocação diferente ou diferenciada. Basta colocar isso na mão de Deus e fazer tudo o que é necessário para que você possa obter resultados favoráveis. E ele no versículo 25, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, Paulo está dizendo, se você fizer alguma coisa errada, se você fizer um mal para o seu empregador, se você fizer alguma coisa errada para alguém, você vai receber a consequência desse mal que você vai realizar. E com relação a isso, não existe diferença de pessoas. Qualquer pessoa que seja, que fizer alguma coisa errada, vai receber a consequência daquilo que tiver feito, independente de quem quer que seja. Você pode ser filho de pastor, pode ser até mesmo um pastor. Se você realiza algo errado, o agravo, daquilo que você fez lhe virá. Quer você seja liderança, quer você seja apenas um membro de igreja. Essa é a palavra, quer você seja empregador, quer você seja empregado, quer você seja pai, mãe, marido, esposa. Quando você realiza algum agravo em relação a alguém, você vai ter como consequência o mal que você tiver plantado. Essa é a meditação em Colossenses capítulo 3, que o Senhor continue aumentando o conhecimento a respeito da Escritura para que possamos caminhar cada dia mais e mais próximos dele. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fique na paz de Jesus. Amém.